E convidamos, então, o palestrante Haroldo Dutra Dias para realizar o painel Os Discípulos, que versa sobre os desafios da união entre os servidores de Jesus e a forma cristã para lidarmos com as diferenças de habilidades e visões nas fileiras espíritas. Haroldo Dutra Dias é juiz de direito do Estado de Minas Gerais, expositor espírita no Brasil e no exterior, tradutor da obra Novo Testamento, editada no Brasil pela FEB, Federação Espírita Brasileira, da qual foi trazida diretamente do texto crítico grego, publicada pela Vamos lá, UBS, vamos dizer UBS. Muito bem. Autor dos livros Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, 7 Minutos com Emmanuel, além de inúmeras palestras disponibilizadas em DVDs e nas mídias sociais. Acompanhe Haroldo agora nas redes sociais: YouTube, Haroldo Dutra Dias Oficial, Facebook, página Haroldo Dutra Dias, e no Instagram, Haroldo D. Dias. Haroldo também tem artigos nas seguintes obras da editora Francisco Spinelli: Espiritualidade nas Relações, para viver e conviver em paz. Diálogo sobre ciência e espiritualidade, a Gênese. Então, conosco, Haroldo Dutra Dias. Bom trabalho. Caros amigos, que alegria essa tarde festiva, todos muito felizes por estarmos tendo a bênção de compartilhar, de beber da fonte da espiritualidade, nesse dia tão especial, que é o aniversário, o dia exato do aniversário de 98 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a quem eu agradeço profundamente pela bênção que foi esse trabalho, pelos corações amigos do Rio Grande do Sul, que nos acolheram com uma receptividade, um carinho, um amor imenso. Quero agradecer, então, a toda a diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na pessoa do Gabriel, agradecer ao Antônio, à Beth, que nos acompanharam nessa maratona, essa longa viagem, e a todos os companheiros e companheiras que ficaram aqui, monitorando, publicando, dando-nos todo o suporte para a realização da tarefa. Agradecer a todos vocês que abdicaram e renunciaram a essa tarde de domingo para estarem aqui conosco, comemorando esse dia tão especial. Nós, neste seminário da tarde, temos uma missão desafiadora, que é compreender um pouco da didática e da metodologia de Jesus, não só ao reunir os seus apóstolos, mas também em tratar com eles, em construir no mundo algo que perdura com uma força extraordinária, a ponto de Lázaro ter dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que tão logo Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios invadiram os circos e não temeram a morte, a perseguição, nenhum sofrimento ou dificuldade, porque sentiram que estava em curso no mundo um processo nunca antes visto. Aqui nos recordamos hoje de um caso envolvendo o Chico, de que ele conversava com Emmanuel em seu quarto, naquelas confidências que a gente gostaria de ser uma mosca para poder estar lá e presenciar essas conversas. Então Emmanuel lhe contava a história de um jovem soldado romano, que havia, em certa ocasião,
contribuído para que Jesus pudesse fugir, se ausentar da perseguição romana. E Jesus se ausentou várias vezes. Caso contrário, a crucificação teria ocorrido muito antes do tempo. Então, esse soldado que se tornara cristão, que for incendiado por esse algo que nós vamos comentar agora, esse diferencial do trabalho do Cristo, ele é denunciado pelos seus colegas e levado, então, às autoridades, aos seus superiores hierárquicos. E eles, então, perguntam diretamente, sem rodeios, onde está Jesus? E ele diz, vocês querem saber onde ele está? Ele está aqui, no meu coração. Então o superior hierárquico disse, arranquem o coração dele agora. Pegaram uma faca e com esse rapaz vivo, arrancaram o coração do peito dele, batendo. E o Chico então se emociona com essa história e de repente vê o quarto inundar-se de uma luz imensa. Uma luz que assombra o Chico. E ele então percebe que era o espírito desse jovem e do seu peito jorrava uma luz dourada. E o Chico, morram de inveja todos nós. Ficou ele, o jovem e Emmanuel, confabulando sobre esses fatos. Isso nos leva a refletir um primeiro aspecto que nós gostaríamos de frisar. Na verdade, nós gostaríamos de dar toda a ênfase. Se eu pudesse, eu gritaria. Há uma lei de justiça no universo que estabelece limites à nossa conduta. Limites no comportamento, limites na palavra, limites na afeição, limites no uso dos bens do universo, limites nas relações com o outro. E essa lei governa e estabelece o soberano princípio da responsabilidade. Seres livres da criação, nós podemos optar, escolher, mesmo o mal. Podemos deliberadamente optar pela maldade, pela tortura, pela infelicidade, pela dor do semelhante. Acontece que os corações que amam estão acima da lei e governam a vida. Por quê? Porque quem ama não fere. Quem ama não necessita de dispositivos exteriores para limitar sua conduta. Porque aquele que ama sempre age em benefício e no bem do outro. E dizia o Chico, quem erra por amor já está no caminho da retificação. Porque é mais simples. É por esta razão que Emmanuel irá dizer no capítulo 3 do livro Pensamento e Vida. Ele diz assim, da glória divina às balizas subatômicas do universo, não, das balizas subatômicas, então, da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Uma cadeia de vidas que se entrosam à grande vida. É importante essa concepção de universo, porque qualquer um de nós aqui
faz parte de uma rede de relacionamentos espirituais. Essa teia integra uma outra teia, que integra outra teia. E assim remontamos a Deus. A vida que reúne toda a criação e todos os seus filhos. Então imaginem, o governador espiritual do orbe, que convive com os cristos planetários e com os cristos dos sistemas solares. Um ser que já atingiu um patamar evolutivo, que o seu trabalho agora é construção de planetas. Um ser que não há mais limite para o seu deslocamento, porque ele pode percorrer o universo e nunca deixará um ponto de sombra onde for. Por onde ele passar, haverá sempre um rastro de luz e de bondade. Dessas alturas, ou como diz a poetisa Maria Dolores, no coração da altura, tendo uma visão da evolução planetária, tendo uma visão da nossa evolução espiritual, de cada um de nós, conhecendo o nosso percurso evolutivo, ao chegar aqui, ele expressa uma maneira muito peculiar de lidar conosco. Primeiro, porque vê em nós aquilo que nem mesmo nós podemos enxergar. Porque ele é capaz de tocar o nosso futuro. Ele sabe os potenciais que foram depositados em nossa consciência. E não trata as criaturas em função das suas circunstâncias temporárias. Jesus não lidava com os discípulos considerando a situação atual dos discípulos. Ele enxergava a direção e contribuía para que esse processo amadurecesse e seguisse seu curso. Isso é importante. Então, em nos referindo à força que o amor tem de conduzir e governar, nós podemos dar um exemplo singelo e pequeno para que possamos dimensionar o amor de Jesus. Nós evocamos neste momento o diálogo de André Luiz com a sua mãezinha. Ela havia sido, num século retrasado, numa sociedade patriarcal, uma mãe, esposa e dona de casa. O pai de André Luiz, um fazendeiro, bem aquinhoado, dono de um patrimônio considerável, um comerciante implacável com seus devedores. Porque André Luiz encontra com um dos devedores do seu pai e fica envergonhado, porque se recorda que o seu pai, para cobrar a dívida, tirou tudo daquele pai de família, até a casa em que ele morava. E deixou uma família ao relento.
O pai de André Luiz tinha 2 amantes. Isso mesmo, não uma, 2. O filho foi criado, educado com todos os recursos. E você dirá, e a pobre coitada ficou no lar. Pobre coitada de nós. Porque quando André Luiz chega no mundo espiritual, a mãezinha dele está numa esfera em onde ele não pode ir. E no seu amor de mãe, no seu cuidado de mãe, ela vem a nosso lar e tem o cuidado para não ferir a sensibilidade do filho de se apequenar. Ele relata que ela vem com o vestidozinho que ela usava, com os adereços de roupa, e é claro que ela não usava mais aquilo na esfera em que ela estava. Mas ela vem pequena, há 8 anos já intercedia pelo seu filho, André Luiz, que estava no umbral, intercedia pelo marido que estava no umbral um pouquinho piorzinho, com as 2 amantes, é claro. E ajudava a irmã de André Luiz, que também estava em luta. Ao recuperar o filho, e assim que ele ingressa na atividade renovadora, ele pergunta, mãe, e o papai? Falando, seu pai, meu filho, está. Ele fala, está com aquelas mulheres, e começa a proferir palavras desrespeitosas. E ela fala, não diga isso, são nossas irmãs. Mãe, mas o que será? Que nós já fizemos de tudo, não tem jeito. Ela fala, eu já tenho um plano, meu filho, eu voltarei à terra. Voltarei à terra. Você vai fazer o que na terra, mãe? Receber seu pai como marido. E as amantes? Como filhas. Então, como é que você coloca ordem na casa quando você encontra alguém que ama? Como é que você aplica causa e efeito? Não, a lei de causa e efeito, mas eu vou por amor. Como que você chega para Alcione e fala para ela assim, não, não vai. Ela fala, vou. Mas você está no mundo celeste. Mas os que eu amo ficaram. Então, é preciso pensar nessa riqueza, nessa sutileza. Agora, se eu digo da mãe de André Luiz, e nós nos impressionamos, e se eu disser de Jesus? E se nós, por um momento aqui, esquece um pouco, essa história de governador espiritual do planeta, que formou a Terra, esquece um pouco isso. Porque talvez nós estejamos muito acostumados a dar uma ênfase no poder espiritual do Cristo, dos recursos de inteligência desse Espírito que já está em comunhão com Deus. Pensa na profundidade e na densidade do afeto desse Espírito. Na qualidade e na intensidade do amor que esse Espírito é capaz de sentir por alguém. Porque cada um de nós aqui tem uma memória seletiva. Todos nós aqui. Você só guarda o que gosta. E as pessoas que você mais se recorda delas, aquelas que são importantes para você, são aquelas pessoas que você pôde provar o amor delas.
O amor. As pessoas em que você teve acesso a esse elemento único dos Espíritos. Tão único que você ama fulano. Você ama aquela pessoa. E vai dizer para Matilde, do livro Libertação, para ela não amar o Gregório, porque ele é um chefe de legiões perturbadas do umbral. Vai falar isso para ela. Tenta. Fala lá para ela. Por que a senhora não ama um trabalhador espírita? Tanta gente boa aí para a senhora amar. Não é? Por que a senhora não acolhe? Ora, ter esse amor todo. Ele está lá no umbral. Ela fala, eu amo esse, é esse que eu amo. Então há uma qualidade única. Há algo que é muito peculiar. O amor que cada um de nós pode oferecer é um dom único. Único. Portanto, vem o Cristo e onde está o ponto? Onde está o ponto da ação estratégica de Jesus? Eu já vi tantos livros, é engraçado até. Porque as pessoas escrevem livro de coaching, liderança, e pega lá os exemplos de Jesus e começa a escrever as coisas. Como se aquilo fosse um conjunto de técnicas que você lê numa apostila e sai aplicando e vai funcionar. Agora, você realmente acredita que um conjunto de regras de liderança vai fazer com que alguém morra por você? Você realmente acha isso? Há uma coisa curiosa, nós estamos vendo ali a Beth com a netinha, né? Ali. E aí você tem filhos, acontece uma coisa curiosa. Porque se tiver eu, meu filho e uma bala, eu entro na frente. Mas eu não penso um milésimo de segundo. Não tem a menor dúvida. Então, o que faziam milhares de pessoas entregarem a própria vida física? Uma ideia? Você acha que uma ideia faz isso? Pode até fazer por um tempo, mas por tanto tempo? Então nós começamos a chegar na nossa pista. Nós começamos a perceber que com Jesus as pessoas experimentaram um patamar, uma qualidade, uma intensidade de amor nunca antes experimentado. Estar ao lado de Jesus era para aqueles seres e para os espíritos da terra, como diz Kardec no comentário da questão 625. No comentário da questão 625, Kardec deixa isso claro: para os espíritos da terra, estar ao lado do Cristo era tocar o amor de Deus. É o mais próximo que nós podemos estar do amor de Deus.
Porque o amor do Criador é absoluto e infinito. E aí, infinito é uma coisa difícil. Como é que você vai ter acesso a uma coisa que é infinita, que abrange? Então, nós precisávamos que essa qualidade, que essa intensidade do amor fosse dimensionada, equalizada para o nosso nível evolutivo. E adivinhe, era o amor do Cristo que fazia essa intermediação. E há algo no amor, que tem a ver com a espontaneidade e com os pequenos gestos. Espontaneidade e pequenos gestos. O amor antecipa. O amor prevê o desejo do amado. Ele se adianta. Ele cuida. Então, um ato que marcou os apóstolos, algo que fixou na memória espiritual deles, era que ia comer com Jesus, ninguém metia a mão na comida, porque ele não deixava. Era ele quem partia o pão e servia. E ninguém notou isso. Enquanto ele estava ao lado, ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Porque a gente é assim. A gente, às vezes, ouve de um amigo: onde você vai? Ah, vou almoçar na minha mãe. Ontem ela mandou um zap. Eu já falei para ela, ela esqueceu. Eu estava no Rio Grande do Sul. Ela falou: você vem almoçar, meu filho? Eu falei: mãe, estou no Rio Grande do Sul. Falei para a senhora. Não é? E um dia um amigo me disse assim: aproveita. Porque eu não dei valor enquanto minha mãe estava encarnada e tinha um almoço para me dar todos os domingos. Então o amor tem dessas coisas pequenas e espontâneas, que os apóstolos só perceberam quando Cristo se foi. Aí voltou ao normal. Voltou ao normal. Voltou o normal de quem não ama. Então colocava comida, cada um avançava. Porque aquele que servia todos, deixou as marcas. Uma das cenas que mais me impressionam, e eu demorei um tempo para conseguir ler esse texto. Eu já perdi as contas das vezes que li o livro Paulo Estevam. Eu já parei de contar. E eu confesso que eu não havia lido. Eu não havia me atentado para isso. Mas depois que eu ganhei sensibilidade para perceber esses elementos, eu fui ler a cena de Damasco. A cena de Damasco é algo, eu vou usar uma imagem tosca. A cena de Damasco poderia ser uma luta do Mike Tyson. Eu lembro naquela época que o Mike Tyson lutava, então você ia assistir a luta, né? E aí ligava o canal, essa luta vai começar, aí você ia pegar água para beber, né? A hora que você bebeu, acabou a luta. Que isso, meu Deus do céu? E aí, o que aconteceu, né? Acabou. Então nós temos um encarnado, soberbo, mimado,
arrogante, prepotente, e o Cristo planetário que vem brilhando mais que o sol do deserto. Então, quando ele vê aqui, ele fala assim: estou perdido. Se é esse aí que eu estou perseguindo, agora eu estou perdido. Porque ele imaginava que o Cristo viesse com toda a energia de um Moisés surtado. Esse era o modelo dele, do profeta. Então, a hora que ele viu aquele sol, ele falou: vai apanhar até o camelo. E, no entanto, algo perturba Saulo. Ele já estava perturbado com Estevão. Porque ele não esperava do Estevão as atitudes do Estevão para com ele. Ele não esperava aquilo. Então, Emmanuel vai descrevendo a cena e vai mostrando o desvelo e o profundo amor de Jesus por Saulo. Todos os verbos, todos os substantivos, todos os adjetivos usados por Emmanuel são uma tentativa desse espírito de retratar a intensidade do carinho e do amor de Jesus para com o perseguidor, Saulo. Que pode ser traduzido palidamente na pergunta: Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? Aquela abordagem do amor, iria ficar gravado na sua memória para sempre. Para sempre. E eu me recordo aqui de um texto que é o diálogo de Jesus com Judas Tadeu. Não Iscariotes, Tadeu. Jesus tinha uma peculiaridade na lida com os seus apóstolos, que é uma lição para nós. Mas entenda, isso aqui não é uma técnica de liderança. Não adianta você vir com técnica, que isso não vai funcionar. Isso aqui só funciona para quem ama. Jesus sondava a intimidade dos seus colaboradores. Ele olhava e percebia o que estava amargurando aquele espírito. Nós veremos alguns exemplos. Eu começo então por Judas Tadeu. Judas Tadeu ficava impressionado com a maneira com que Jesus lidava com o Satanás, o diabo. Porque o diabo, na tradição cristã, ele acabou se tornando num ser meio esquisito. Com pata de bode, chifre de não sei o quê. Não é? Na pictografia e no imaginário. Mas nos tempos de Jesus, o diabo, o Satanás, é apenas o adversário do bem. Portanto, o diabo pode ser até você mesmo. Tem dia que você amanhece diabo,
E no almoço você já está uma pessoa normal. Quando vê alguém que ama, vira um anjo. Não é? Lá em Belo Horizonte, a gente, quando entra no veículo e pega o trânsito, muitos têm se transformado em diabo. Então havia essa compreensão, mas aquele fenômeno impressionava Tadeu. Impressionava-o profundamente, aquilo o angustiava. Presenciar uma resistência tão articulada, tão estratégica e tão intensa do mal. Do mal. Então, numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Já pensou? Você está aqui num domingo desse, contra Jesus ali no corredor. Ele vira para você assim, sobretão, e fala assim: qual que é o objetivo principal da tua vida? Você fala: dá para responder por escrito? Eu mando um e-mail para o senhor, um WhatsApp, não é? Qual é o objetivo principal da tua vida? E aí o Tadeu, como se recebesse uma centelha de inspiração superior, porque ainda porque Jesus pergunta e inspira, né? Então ele ficou inspirado, porque estava sob o domínio magnético do Cristo. Respondeu o discípulo com sinceridade: mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Respondeu bonitinho. Se fosse no Enem, tinha passado. Não é? Aí Jesus pondera com ele: se procuras semelhante realidade, se você está procurando essa realidade, por que que você reclama no adversário em primeiro lugar? Pensa nisso. Tadeu, se você que é meu apóstolo, um dos 12, está procurando o reino de Deus, por que que você está exigindo primeiro no seu adversário? É para perder o piso, né? E ele continua: seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Seria justo você esquecer as tuas próprias necessidades? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Aqui é o Cristo dizendo: da glória divina às províncias subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Então, é algo curioso para algumas pessoas que querem criar técnicas para combater o mal. Ou técnicas para combater os espíritos obsessores, como se eles fossem seres à parte da criação, ou como se eles estivessem num caminho que é diferente do nosso. Mas isso é compreensível. Porque é mais fácil nós adotarmos uma fantasia, uma solução mágica do Aladim para afastarmos os nossos obsessores, do que admitirmos que eles nos odeiam hoje em função das atrocidades que nós cometemos com eles. Não é? Aí o Tadeu fica chocado. Ele fala: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Não é possível. É isso que o senhor está dizendo?
Eu estou entendendo certo? Os espíritos do mal são nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Porque ele achou que era MMA, vale tudo. Os do mal estão lá, os do bem estão aqui, e nós vamos descer o pau. Não é? Uma guerra contra o mal. Agora, vamos perceber aqui a sutileza de Jesus. Jesus responde para ele: toda a criação é de Deus. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a túnica da redenção pelo bem. E agora? Agora, tornou-se mais complexo. Porque o trabalho com o Cristo agora não é um trabalho de destruir criaturas. É um trabalho de redimir corações. Acaso, Tadeu, poderias duvidar disso? Jesus deu um checkmate nele. Você duvida disso? Você tem dúvida disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Isso aqui é bonito. Deus não entra em luta com seus filhos. Você quer lutar com ele? Você tem coragem de lutar com Deus? Imagina se Deus lutasse com seus filhos. Então, o cristão, o discípulo do Evangelho, não combate pessoas. Ah, mas lá na minha casa espírita o pessoal está combatendo pessoas. Então, se afastaram de Jesus. O discípulo do Cristo combate o mal. É diferente. O discípulo de Jesus, o discípulo do Evangelho, apenas combate toda manifestação de ignorância. Assim como o Pai, que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira. Então, a nossa luta é uma luta contra a ignorância. Essa é a essência do trabalho de evangelização do mundo, essa é a essência do trabalho do Cristo. Uma obra educativa de redenção das criaturas humanas, não uma obra de combate a pessoas. Porque combater pessoas que um dia estarão nos abraçando e ao nosso lado, seria paradoxal. Aí o discípulo, Tadeu ficou desnorteado, falou, agora complicou. Você viu que ele ficou perdido, aí ele pergunta assim, mas não seria justo, argumentou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que eles se convertam à verdade dos céus? Então, é engraçado, né? Essa é a pessoa, mutirão da luz. Mutirão da luz. Aproveita os 98 anos da fé, chama todo o umbral. Tudo quanto é espírito obsessor, a gente já faz logo numa sessão.
Falou isso com Jesus. E é engraçado, eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em Minas tem uns grupos assim com essa proposta. Ele reuniu um brau inteiro, porque aí numa doutrinação já acaba com tudo, já regeneração planetária. Uma reunião de desobsessão só uma. Já resolve tudo. Aí olha o que Jesus respondeu para Tadeu. O mestre, sem se surpreender, com essa observação, disse: Tadeu, por que motivo Deus não procede assim? Essa pergunta é para acabar. Toda vez que você tiver uma ideia para mudar o mundo em 5 segundos, é bom ter um critério. Você fala assim, eu estou com uma ideia aqui que eu vou resolver todos os problemas da criminalidade no Brasil. E você tem aquela ideia, geralmente você está andando na rua, tomando um banho, você tem aquela ideia. Nunca ninguém na humanidade pensou isso, mas eu pensei. Tem uma ideia agora que vai resolver. Aí, faz só a pergunta assim, por que será que Deus não pensou isso antes? Será falha da assessoria dele? Não é? Será que ele não teve essa ideia? Ele é a inteligência suprema, é o poder supremo. Se ele não fez isso, será que a minha ideia não é boa? Não é? Então foi isso que Jesus perguntou para Tadeu. Falou, Tadeu, por que você acha que Deus não faz isso? E isso é uma coisa curiosa. Porque as pessoas sempre perguntam, escuta aqui, Haroldo, escuta aqui, esse negócio aqui não é a pata do Evangelho? Esse negócio não é a pata do Evangelho? Por que Deus não vem nesse negócio aqui e resolve esse negócio? A pessoa fica nervosa. Por que Deus não chega aqui e dá só um tapa? Já esvazia logo o umbral, conversa. Gente, fica mandando espírito para a gente ficar dialogando. Eu lembro da reunião mediúnica, eu fiquei 1 ano dialogando com o espírito. 1 ano. E ele já chegava. Boa noite. Boa noite por quê? Sei por que vocês me trouxeram aqui. Você vai falar o quê? Vai ficar com o seu blá blá blá? Vai falar com o seu blá blá blá? Eu nem inscrito no teu canal estou. Desse jeito. Falou assim comigo. Você quer falar o que comigo? O que você quer falar? Eu falei, não, eu quero ouvir. Eu não quero te ouvir. Não quero conversar com você. Dá para você avisar esse pessoal aqui que eu não quero conversar com você? Aí você vai. 1 ano. 1 ano. Ao final de 1 ano, aí nós tivemos uma DR lá. É DR. Aí ele disse assim, não fica animadinho não. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Aí no que ele foi, eu falei, gente, por que Deus não vem aqui e já conversa com todo mundo, não é não? Por que Deus não chega e resolve todos os seus problemas? Chega assim, meu filho, para com isso. Olha aqui, você não vai fazer isso não, eu sou Deus. Escuta aqui, você está errado, vai para cá, faz isso. Por que Deus não faz isso? Porque não funciona, não é mesmo? Afinal de contas, Ele é Deus, né? Ele é Deus, né? Tem espírito que Ele criou, que hoje já é espírito puro, né? Então, você não é a primeira
leva da fábrica. Antes dele te criar, já tinha Cristos ao lado dele, antes dele te criar. Então, assim, a gente precisa pensar, meu Deus, será que eu estou errado? É uma possibilidade. Não é? É uma possibilidade. Então foi o que Jesus disse para ele, por que Deus não faz assim? Porventura, agora olha o que Jesus vai dizer. Porventura, Tadeu, nós teríamos uma substância de amor mais sublime e mais forte do que a do coração paternal de Deus? Eu vou repetir. Tá. Deixa eu repetir. Mães, avós que estão me ouvindo. Mães e avós. Será que vocês têm uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do coração paternal de Deus? Então, aqui é o Cristo do planeta. É o Cristo planetário dizendo, Tadeu, meu filho, você está comendo peixe estragado da Galileia? Você realmente acha que nós temos um amor mais sublime, mais forte que o amor de Deus? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. É bonito. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como oportunidade sagrada para revelares a tua fidelidade a Deus. A tua. Não do campo. Ah, eu recebi um filho difícil, eu faço tudo, eu não consigo educar ele. Então, prova o teu valor e a tua fidelidade semeando no coração do filho. O que vai acontecer com ele é de Deus. Nós assumimos a sementeira, não o resultado. E é na sementeira que nós mostramos nosso valor. Sabe por quê? Eu adoro isso. Tem gente que gosta mais de uma linguagem empresarial. Então vamos lá, Gabriel. É empresarial. 12 apóstolos, Jesus montou a equipe dele, equipe de trabalho. Imagina você, assume a Fergs e monta a sua equipe. Um te trai. O outro te nega. Um fica aos pés da cruz, meio que sem saber o que fazer. E os outros somem. Qual foi o percentual de aproveitamento? Menos de 10%. Então, se você fizesse uma estatística assim na cruz ali, na hora que Jesus está sendo crucificado, vamos fazer uma avaliação de final de ano. Aí publica o relatório. Relatório do Evangelho agora no 3º ano. Aproveitamento, menos de 10%. Porque 10% de 12 é 1,2. Só tinha um apóstolo aos pés da cruz. Menos de 10%. E a gente vê companheiro, trabalhador espírita, querendo ter aproveitamento de 80%. Não é engraçado isso? Abraça sempre o teu irmão. Se for adversário do reino, dê a ele o esclarecimento de toda a verdade.
não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho, atento aos teus próprios deveres. Pois não nos conta que Deus nos abandonasse às suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Olha o que Jesus diz para ele: Tadeu, vem cá, deixa eu falar para você aqui. Os filhos da casa de Deus que se rebelam são responsabilidade dele, Deus, não tua. Então, esclarece, faz, mas não abandona teus deveres. Não abandona. Na minha profissão, a gente chama isso de conflito de competência. Só que na minha profissão, o conflito é sempre negativo. Como é que é o conflito negativo de competência? Quem que tem a responsabilidade de pegar esse copo? Aí eu falo assim, eu não. Aí ela fala, não, eu também não. Né? Acontece que a gente vê na seara espírita e cristã o conflito positivo de competência. O que é o conflito positivo? Fala assim, de quem que é a responsabilidade de pegar esse copo? Minha. Aí o outro fala, não, é minha. Só que a gente disputa conflito com Deus. Quem que é a responsabilidade de fazer isso? Deus. Não, é minha, eu que vou fazer. Deus não está fazendo direito. Deus é devagar, eu gosto das coisas rápidas. Eu, quando entro numa coisa, é para resolver. Né? E aí a gente avoca aquilo que é competência de Deus. Né? Então, Jesus está indo devagar com ele. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. Olha o que Jesus está dizendo. As leis de Deus são imutáveis e constantes. As criaturas se movimentam, indo para o mal, saindo do mal, a lei é imutável. Então a gente se apavora no momento da sementeira. E depois a gente fica chorando no momento da colheita. Percebe? Todo mundo fala assim, mas tanta injustiça no mundo, tanta carência. Pois é, gente, mas tanto rico usando dinheiro para fazer o mal. Então você quer o quê? Que na próxima ele vem rico de novo? A pessoa vem com os recursos e com os dons, e ela utiliza para praticar o mal. Aí quando ela vem doente, ou quando ela vem na carência, ou quando ela vem para fazer o resgate, aí a gente apavora? Então o que Jesus está dizendo é que as leis divinas permanecem imutáveis e constantes. E aqui se revela aos nossos olhos Jesus, o guia e modelo. Ele não avoca para ele, nem mesmo sendo Cristo, o que é da competência de Deus. Então ele viu Judas. Aí agora eu vou começar a colocar alguns casos aqui, para depois a gente continuar. Ele viu Judas. Judas foi o primeiro a pegar a bolsinha para fazer a coleta. Aí começou o dízimo. Né? Então, pegou a sacolinha, começou a fazer a coleta. Gente, fazer coleta com aqueles apóstolos, não tinha nada, né? Um deu 25 centavos, o outro 50 centavos.
O Levi, que tinha uma condição melhor, deve ter dado uns 10 reais. A hora que ele acabou de passar a sacolinha dos apóstolos, ele falou assim, mas isso aqui não dá para comprar nenhum peixe. Aí chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu tentei recolher aqui para construir teu reino, né? Porque ele achou que era um reino mesmo, né? Um reino. Ia fazer uma coleta para construir um reino. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Judas, é pouco, mas Deus queira que não sucumbas ao peso dessa bolsa. E Judas sucumbiu com quanto? 30 moedinhas. Não foi uma sacola cheia. 30 moedinhas. Então ele estava ali fazendo uma coleta ingênua e Jesus já estava vendo a traição. Meu amigo, mas Deus queira que não sucumbas ao peso dessa bolsa com um pouquinho. E, no entanto, nunca afastou Judas do colégio apostólico, também nunca fingiu para Judas que não estava vendo o que estava acontecendo, e nunca deixou de falar a verdade, defender a verdade, mas com uma diferença: morreu pela verdade. É falar a verdade, qualquer pessoa pode. Morrer pela verdade, aí é para poucos. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina, que o mundo nunca poderá te roubar. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. Olha a metáfora de Jesus. Você pode dominar todo o mundo inteiro, com a tua força. Aí chega um dia, ela é uma senhora educada, quer dizer, não é muito educada não, a morte. Ela chega e fala assim para você: vamos? Mas eu não quero, não estou te perguntando, eu estou te levando. E aí? E aí? Alexandre o Grande morreu e o reino dele se dividiu em 4. E além desta vida, ele fala, e além desta vida, Tadeu, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Não. Você não vai chegar no mundo espiritual e falar assim, pois é, meu amigo, por que você não cumpriu o que cabia a Deus? Não, ninguém vai te perguntar isso. Perguntar pelo teu mundo interior. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, no plano geral,
sendo também injusto que se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e de seus irmãos. Sabe? Andas assim, tão esquecido desses problemas fáceis e singelos, Tadeu. Ainda dá um puxão de orelha ainda. Tadeu, você anda esquecido disso? Não é? Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueça, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Construir é sempre melhor. Mas eu vou dizer uma coisa, meus amigos, para a gente partir para o intervalo. Nós estamos na transição planetária. Da hora que você acorda, à hora que você deita, você vai receber 1.200.000 convites para destruir. Da hora que você acorda, à hora que você deita, toda hora chega um convite para você destruir. E o mundo está repleto de instrumentos de destruição. Por exemplo, do sofá da sua casa, no Facebook, você pode destruir a reputação de uma pessoa. Mas lembre que perante Jesus é sempre melhor construir. Construir. Tadeu contemplou o mestre, impressionado, né? E aí Jesus conclui dizendo para ele: voltemos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Isso significa, nenhum de nós tem amor para converter ninguém. Nós podemos ser instrumentos do amor de Deus. Instrumentos da ação de Deus, naquilo que Ele nos designar. Se Ele nos designar para a sementeira, nós vamos semear. Se Ele nos designar para a poda, nós vamos fazer a poda. Se Ele nos designar para adubar o terreno, nós vamos adubar. Já viste algum brigador, algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Vamos combinar aqui. Quando na sua vida você entrou numa discussão e no final dela você convenceu alguém? Nunca. Nunca. As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. Muito raciocínio, muita argumentação, muita inteligência pode ser uma túnica cobrindo feridas morais. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Olha que lindo isso. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo. Ama teu próximo, sem te esquecer que Deus
cuida de todos. Vamos para o intervalo? Agora deu vontade de tomar um café, né? Então, neste momento, Haroldo Dutra Dias e Gabriel Salum farão um momento de perguntas e respostas. Então, com vocês, essa dupla importante. Boa tarde novamente, meus amigos. Eu vou passar primeiramente a palavra ao Haroldo, porque ele ainda quer fazer um comentário antes de nós adentrarmos o momento de perguntas e respostas. Acho que ele pode, não pode? Merece, né? Então, meu amigo, à vontade. Ficou faltando a conclusão de todo o raciocínio, que é o último parágrafo desse diálogo de Jesus com o apóstolo Tadeu. Porque nós acreditamos que esse diálogo estabelece uma diretriz para que nós possamos nos posicionar no trabalho, na seara do Cristo, mas ele é também uma plataforma que nos ensina a nos posicionarmos diante da intimidade do outro, das mazelas, deficiências, dificuldades do outro. E, por que não, das nossas próprias imperfeições. Então, Jesus diz assim para Tadeu, se referindo a ele, o Cristo: tenho aceitado a luta como o Pai me envia. E tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Olha isso. Eu os reuni em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Então, ele, o Cristo, nunca vocou um espírito de provocar quem quer que seja, provocar as trevas, provocar o adversário. Não. Nunca provocou ninguém. Ele sempre suplicou a inspiração de Deus. E olha o que ele prossegue dizendo. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias. E por isso, embora eu não o tenha convocado, quer dizer, Jesus está dizendo, não fui eu que chamei. Convidando apenas os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhes fechei as portas do coração. Olha isso. O que Jesus está dizendo? Eu nunca provoquei, nem chamei o mal para comparecer aqui. Eu sempre chamei os aflitos, os simples e os de boa vontade. Mas quando chegam os maus e adentram, sem serem convidados, ao banquete de nossas alegrias, eu encaro a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. Porque tem se espalhado na nossa seara e no movimento espírita uma concepção fantasiosa de luta com o mal. Uma concepção de que Jesus está aí recrutando cavaleiros jedis para lutar com o mal. Não. O Cristo nos convocou para um banquete de amor e de alegria, de fraternidade, de trabalho. Se os perturbados chegam, e eles chegam sempre feridos, necessitados,
e demonstram suas necessidades, demonstram suas feridas pelo ímpeto que eles têm de destruir, pelo ímpeto que eles têm de difamar, pela energia que eles têm de desconstruir pessoas e instituições. Mas se eles chegam, é porque Deus nos julgou dignos de testemunhar com a nossa fidelidade o processo de cura. Então, o cristão não é um provocador. E o trato de Jesus com os discípulos foi sempre assim. Ele nunca provocou ninguém. Sempre acolheu, tratou com amor, com sensibilidade e com uma profunda fidelidade a Deus. Tão profunda fidelidade a Deus, que soube ir sozinho para a cruz do martírio. Soube ir sozinho, testemunhando a verdade e permanecendo com o amor inalterável pelos apóstolos, pelos discípulos e até mesmo pelos adversários. Então, esse é o nosso lema, esse é o nosso mestre, essa é a nossa bandeira. É só essa parte que eu queria concluir, para que tudo faça sentido, o que nós falamos, tudo foi para caminhar nesse sentido. Nesse sentido, porque um dia a vida irá promover um encontro do nosso coração com o coração de todos aqueles que nos feriram. Isso nos lembra a fala final do livro Paulo e Estevão, quando Jesus vem acompanhado de Abigail e de Estevão buscar Paulo. Lembrando que Paulo havia sido responsável pelo assassinato de Estevão. E ele diz assim para Paulo: vem, Paulo, sê feliz, porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e as vítimas se reúnam para sempre no reino de meu Pai. Que nós prossigamos no cumprimento dos nossos deveres, que nós prossigamos refletindo o caráter do nosso mestre. O caráter. Nós somos servidores do Cristo. Que nunca provoquemos o mal. Mas, se Deus nos julgar dignos, que a gente não falte com testemunho à verdade. Que nós não faltemos com a exemplificação e, às vezes, eu vou dizer, até com o testemunho. Até com o testemunho. Mas sempre lembrando, nunca se esquecendo, que quem renova as almas é Deus. Deus nunca delegou a nenhum de nós a responsabilidade de transformar um filho seu. Nunca. Então, sejamos cooperadores do Altíssimo. Cooperadores. Mas sem ferir a liderança de nosso Pai. Essa é a grande lição. E aí nós vemos a grandeza de um Cristo. A grandeza de um espírito crístico. Porque eles, mesmo sendo grandioso, ele sabe manter-se no seu lugar de filho. E essa é uma lição que nós precisamos aprender. Muito obrigado. Vamos para as perguntas e respostas. Vamos lá. A primeira pergunta é uma pergunta de resposta bem rápida, bem simples, meu amigo. Um dos nossos irmãos ou irmãs pede que tu esclareças de qual livro foi retirado esse diálogo de Jesus e Tadeu. Do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Haroldo, considerando a experiência de Judas e a advertência de Jesus, não deveremos nós, então, ajuntar recursos materiais para o cumprimento da nossa tarefa? Claro que deve. Sempre juntar os recursos materiais para a tarefa. Isso é um dever nosso. Você não pode sucumbir à bolsa. Não é? Então, você arrecade, mas não deixe que a bolsa te governe. Não é? O dinheiro, o Emmanuel escreveu um livro chamado Dinheiro, e eu acho que nós precisaríamos um dia, é uma ideia, fazer um seminário sobre dinheiro. Porque a espírita acha que dinheiro nasce no pé, né? A espírita acha que chega na federação e fala, engraçado, essa luz vem do Cristo. E a água vem de Jesus. Não é? O dinheiro é um recurso divino. O dinheiro é um recurso divino. Mas o ser humano não transforma as coisas divinas em coisas horríveis? Transforma. Transforma. Não é? Então, que a gente seja responsável, que a gente colabore, que nós sustentemos as nossas instituições. Quem puder, coopere. É? Quem não puder, ore. Não é? Mas nunca permitirmos que a razão do nosso proceder seja o recurso. O recurso é sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Mas a razão da nossa ação não é o recurso. Por uma questão, gente, muito simples. Você vai desencarnar. Não é praga. É só uma constatação. E quando você desencarna, teu dinheiro perde o valor. Porque ele muda de mãos. E aí é preciso lembrar que o nosso propósito é outro. Então Jesus não... É tanto que se Jesus fosse contra, ele teria interrompido. Não, Judas, você não vai arrecadar o dinheiro. Ele não fez isso. Jesus não fez isso. Deixou ele passar, recolher. Não há nenhum problema nisso. O que Jesus disse para ele é cuidado. Cuidado para não confiar mais no dólar do que em Deus. Muito obrigado, Haroldo. Temos uma outra pergunta aqui para ti. Os livros espíritas, e aqui o companheiro botou a companheira, o espíritas entre aspas, que não são verdadeiros, podem nos desunir e atrapalhar os centros espíritas na sua missão? Eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu já estou indo para quase 35 anos de movimento espírita. Né? Eu já vi casas serem destruídas. Destruídas. Acabar tudo. Acabar. Ou melhor, vou dar um testemunho mais sincero ainda. Eu já vi casas do meu coração que eu participava acabarem. Por causa de fantasia publicada em obra. E não que eu prezo muito por uma postura no meu trabalho, que é não tentar reviver algumas experiências da Inquisição. Nós não somos inquisidores. Dr. Bezerra de Menezes diz assim: não nos compete impor ou violentar consciências. Não nos compete violentar consciências. Mas nós precisamos de lucidez para poder trabalhar em paz. Se você defende uma ideia que mais divide, que mais cria polêmica do que ajuda, talvez
nós não estejamos prestando atenção no ensino simples de Jesus. Reconhece-se a árvore pelo fruto. É pelo fruto. Se você começa a trabalhar uma ideia, essa ideia só gera confusão, volta para trás. O Kardec diz, ele disse isso expressamente na Revista Espírita. Ele introduzia um assunto e falava, não está na hora. Porque o assunto causava um mal-estar, ele retirava. Para que trabalhar uma coisa que vai causar mal-estar? Para que trabalhar uma coisa que vai causar divisão? Para quê? Não é? Então, eu tenho percebido ao longo desses 35 anos no movimento espírita, bandeiras serem levantadas totalmente desnecessárias. Por quê? Porque nós temos um codificador que nunca levantou bandeiras para dividir. Ele sempre construiu pontes. Ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo dizendo assim, sobre esta proposta, todas as religiões do planeta poderão reunir-se. Então ele escreve uma obra que todas as religiões... Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega lá, afabilidade e doçura. E chega para um judeu e pergunta assim, você gosta de ser tratado com brutalidade ou com doçura? Ele vai falar com doçura. Pergunta isso para um budista, para um indiano, para qualquer pessoa. Então, afabilidade e doçura é um valor universal. Qualquer religião vai sentar e qualquer pessoa séria com a religião vai concordar com a caridade, com a fé, com a afabilidade, com a doçura, com o perdão, com a misericórdia. Então ele construiu algo para agregar. O nosso codificador construiu algo para agregar. Aí chega eu, vou fazer um negócio para dividir. Eu vou defender uma posição para dividir. Para quê? Então, e não precisa nem eu chegar aqui e dizer, vamos construir uma pauta de consenso. Não tem que construir pauta de consenso nenhuma. A pauta de consenso já está construída. A nossa pauta de consenso é o Evangelho segundo o Espiritismo. O dia que eu falo uma coisa que é contrária ao Evangelho segundo o Espiritismo, até meu filho agora está me vigiando. Já contei essa história. O sujeito me deu uma fechada, eu abaixei o vidro e falei, agora eu vou firme. Eu já estava lembrando aquelas épocas minhas, do passado. Preparei, ele olhou para mim e falou, você vai xingar, pai? Eu falei, estou querendo. Ele falou assim, e se for uma pessoa que assiste às suas palestras? Eu falei, aí eu estou lascado, aí minha reputação. Aí eu pensei assim, acabou, destruí 35 anos de trabalho. Imagina, eu solto aquele xingo, a pessoa fala, Haroldo, me dá um autógrafo. Não é? Então é fácil. Você quer defender uma ideia, você quer fazer uma ação, então abre o Evangelho segundo o Espiritismo e vê se a sua palavra está de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vê se a sua conduta está de acordo. Vê se a maneira como você está conduzindo as coisas está de acordo. É um critério simples, mas ele é difícil. Então, nós temos uma pauta de consenso. Nós temos uma pauta. Deixa as questões. Eu vou encerrar isso dizendo o que o senhor Honório me disse. A questão está muito duvidosa? Ele falava assim, está muito duvidosa, meu filho? Põe na estante. Deixa lá. Daqui 30 anos você volta nela. Deixa lá. Porque o tempo tem esse dom. Ele traz a verdade. Não precisa preocupar. Muito bem, obrigado, meu amigo. Haroldo, qual a importância de se estudar a Bíblia? Haja vista que sabemos que ela foi escrita muitos anos após a morte de Jesus e também que ela foi adaptada aos interesses do Império. Olha, talvez
eu queria então chamar o seu coração para uma nova perspectiva. Eu não olho para a Bíblia como quem olha para um texto. Porque eu aprendi uma lição, eu não sigo textos, eu sigo o verbo. Eu sigo uma consciência espiritual que tomou um corpo e encarnou no orbe. E aqui na terra deram-lhe o nome de Jesus. Então, eu sigo essa consciência viva. Eu olho então para o Novo Testamento como um registro, uma ata. Uma ata. Eu, quando vou realizar uma audiência, o Gabriel é advogado, sabe disso, a gente registra ali o essencial, né? Não tem como registrar tudo. Você registra o essencial. Então eu olho para a Bíblia como um registro essencial de corações que deram seu sangue. Isaías foi assassinado. Um profeta que 700 anos antes de Jesus descreveu detalhes da vida de Jesus. Esse homem foi assassinado brutalmente. Jeremias, Elias, João Batista, o profeta que foi escolhido para Jesus, para dizer assim: ô pessoal, escuta quem está vindo, foi degolado. Então, quando eu abro esse livro, eu vejo vidas. Da mesma maneira, quando eu olho para a história do Espiritismo, não há livros que deem conta. Não há livros. Quantas pessoas foram martirizadas para que o Espiritismo se espalhasse no Brasil? Para nós estarmos aqui nessa tarde linda, podendo falar de Espiritismo, Dona Ivone Pereira chorou sangue. O Chico foi crucificado. É uma multidão de seres, eles estão retratados. Então talvez a gente tenha que mudar o olhar. Mas os textos mexeram? Pouquinho, mexeu um pouco. Mas nada que a inteligência, nada que o nosso critério, nada que o nosso bom senso não consiga separar. Não é? É claro, gente. Você não pode acreditar que a baleia engoliu Jonas, né? Porque tem gente, se você escrever que Jonas engoliu a baleia, ele acredita, né? Então, claro, então você tirando a parábola, fazendo a seleção, a lição está lá. Ela está lá. Está lá. Dores, testemunhos, lutas, desde o primeiro momento, para que a ideia religiosa, para que o monoteísmo, para que as leis divinas pudessem se implantar nesse plano dos encarnados. É assim que eu vejo a Bíblia. É assim que eu olho para essas vidas. Não para o livro. O livro é um registro. Tratemos ele como um registro. Um registro imperfeito, mas valioso, porque conservou, senão não teria chegado, né? Como é que você saberia quem é Isaías, quem é Jeremias, Ezequiel, se não tivesse sobrado um tiquinho, um pouquinho de nada da vida dessas criaturas, né? Vamos pensar nisso.
Haroldo, sobre liderança com Jesus. Não devemos estudar e nos qualificar, como fazemos aqui no RS, para liderar e servir? Eu tenho, com certeza. Né? A resposta é sim, 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 sim. Aliás, qualificar-se é uma exigência da evolução. Não é? Não há nenhum anjo desqualificado. Todos os espíritos puros são altamente qualificados. Nós precisamos sim estudar, e há muito que estudar, porque é uma ciência. A liderança é uma ciência, é uma arte, é um artesanato, que precisa ser aprendido, precisa ser cultivado. A pessoa pode nascer com um dom de liderança, mas ninguém nasce líder. O líder, ele é forjado. Ele aprende, ele vai agregando valor, agregando conhecimento, agregando sabedoria. Nós precisamos formar isso, né? Até porque nós encarnados somos engraçados, né? A gente trabalha achando que vai ficar encarnado para sempre. Né? Eu acho que isso aqui não ocorre aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em Minas tem um fato que é assim, a pessoa dirige a casa espírita e ela acha que vai ficar 500 anos encarnada. Então eu lembro, uma vez fui fazer uma palestra numa casazinha pequenininha e não teve palestra, porque o único que tinha a chave era o presidente do centro. E naquele dia ele tinha passado mal, ninguém tinha a chave. Né? Então precisamos pensar nisso. Você vai, mas a instituição fica. Haroldo, como conciliar as normas necessárias nas casas com o amor que tanto precisamos no dia a dia, para que o sentimento de amor não obstrua o bom andamento das atividades no centro? Quer que eu repita? Não, o Chico dizia assim, o amor começa quando o dever termina. Porque às vezes nós usamos o amor para justificar o desrespeito à regra. Né? Então, cumpre todo o dever. Olha, o encontro de Jesus com João Batista. João Batista olha e fala assim, caramba, deu ruim. Estou aqui batizando todo mundo aqui no Rio, vem o Cristo. Vou batizar o Cristo. Imagina, você está aqui dando passe, dá um passe, aí entra o doutor Bezerra de Menezes. Fala, doutor Bezerra, eu vim tomar um passe, filho. E quem vai dar? Ele fala, você, filho. Eu? O João Batista viu Jesus e falou, lascou. Eu vou dar passe num Cristo? Aí Jesus diz assim para ele, faça-se assim para que se cumpra a lei. Quem que é o precursor que batiza? Quem que está iniciando? Não é você? Então cumpre o teu dever, me batiza. Batiza, a gente era mergulhar a pessoa na água, assim, né? Era o ritual lá. Era isso. E foi lá. E cumpriu a lei. Então, eu adorava que o seu Honório dizia isso, era tão bonito. Ele falava assim, o dever diz assim, qual que é seu dever? Seu dever é arrumar a mesa. Arrumou, aí você arrumou, pôs a toalha, bonitinha. Arrumou, está arrumado? Acabou seu dever. Aí vem o amor. Aí põe uma florzinha. Aí você pensa, mas eu acho que o pessoal vai ficar com sede. Aí põe a água. Então o amor é o plus. O amor é a segunda milha. O amor é o chantilly. Você põe assim. É o plus. Você não era obrigado a fazer aquilo, mas você fez.
Você foi além. Aí é o amor. É por isso que a lei silencia diante de quem ama. Porque a lei diz assim, caminha 1 milha, e quem ama fala assim, eu vou 4. Oh, mas meu Deus, eu pedi para você caminhar 1, mas eu vou 4. Não é assim, a lei manda eu caminhar 1 milha, mas como eu amo, eu vou caminhar 100 metros. Não. Porque aí seria privilégio injusto perante a criação divina. Vamos lá. Os antigos atribuíam aos textos sagrados a possibilidade de várias interpretações. Isto é verídico, inclusive do ponto de vista de uma interpretação ainda mais oculta e que ainda não estamos todos preparados para receber? Mas sem misticismo. Todo texto, ele é passível de vários ângulos. É claro. Vamos dar um exemplo simples aqui. Simples. Eu pego o livro Boa Nova. Tem 30 capítulos. E aí a Beth chega e fala assim, Haroldo, eu quero que você faça uma seleção para mim de todos os personagens que aparecem no livro Boa Nova. E aí eu faço uma lista. Todos. Então, o primeiro que aparece lá, César. Aí vou pôr os nomes. Maria de Nazaré, Isabel, vamos pôr. Aí faço uma lista dos nomes. Aí ela pede para mim, agora eu quero que você pegue na obra a característica de cada pessoa. É uma interpretação, não é? Aí vem o Gabriel e fala assim, mas Haroldo, agora eu queria que você fizesse uma coisa diferente. Eu queria que você pegasse os lugares. Aí eu vou lá, Cafarnaum. Entende? É uma interpretação diferente. Então, qualquer coisa pode ser avaliada de diversos ângulos. Qualquer, inclusive um texto. Um texto pode ser interpretado de um ângulo, de outro. E aí está a riqueza. Aí que está a grandeza da coisa. Não é? Então você vê, por exemplo, tem um Sérgio Lopes, escreve lá o Sermão do Monte, e dá uma, ele psiquiatra, então ele olha para o Sermão do Monte e dá uma leitura do ponto de vista da prática psiquiátrica. Então é rico isso, é muito rico. Aí vem um outro e fala, não, mas eu queria pegar aqui de um outro ângulo. É possível. E ângulos também, mais sutis, mais avançados. Ora, só precisa tomar o cuidado, porque os aspectos mais avançados da interpretação, na época de Paulo, por exemplo, não era permitido a não ser para os grandes mestres. Então, eles não deixavam o iniciante estudar e ter acesso a aspectos mais avançados do texto. Porque senão fica místico. Aí a pessoa começa a ver chifre na cabeça de cavalo. Esse é o perigo. É uma abordagem, uma viagem. Então, tem que ter esse cuidado. A nossa interpretação ela tem que estar sempre conectada com o texto. E ela sempre tem de ter um propósito. A pessoa, eu estou interpretando aqui, mas qual que é o propósito dessa sua interpretação? Qual que é o efeito prático disso? Qual que é o propósito? Não tem. Então esquece isso. Volta para o simples. Comente brevemente sobre a experiência de ter estado na casa de Chico Xavier. Eu que fiquei emocionado porque, assim, uma coisa que me chocou, né? Como é que ele fez tanto com tão pouco, né? Deu uma sensação, assim, de incompetência, assim, né? Né? Com tão pouco, né?
Aí eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, meu Deus, né? Não é só tão pouco do ponto de vista material, né? Tão pouco de compreensão, né? Tão pouca compreensão, né? Tão pouco cuidado, tão pouco, né? E ele fez tanto. Isso me tocou bastante. Foi isso. E aqui tem uma, meu amigo, que eu deixei por último, porque o nosso horário ele já vai chegando, né? Com Emmanuel. E o nosso irmão ou irmã não se identificou aqui, diz o seguinte: tendo andado várias vezes pelo Rio Grande do Sul, o que você gostaria de dizer para os espíritas gaúchos sobre o nosso movimento? Eu queria dizer que os discípulos são conhecidos por muitos se amarem. Então, se o Rio Grande for capaz de perseverar no amor, se as pessoas continuarem com essa receptividade, com essa hospitalidade, essa disposição de servir, o Espiritismo vai florescer de uma forma tão linda. Então eu saio daqui em prece, para que o amor continue. Porque qualquer outro problema, qualquer outra coisa, pode ser superada. Qualquer divergência de ideia, de posição, de princípio, ela pode ser vencida. Mas você vê as pessoas chegando, e servindo, e preparando, e levando uma rosa, e preparando um café, e acolhendo, e preparando uma mesa de autógrafo, e vindo, e abraçando, e espalhando aquela alegria, aquele prazer, aquele afeto. Eu acho que essa é a nossa meta, não é? Essa é a meta. Eu acho que é o que sempre a caravana desejou, né? A caravana da fraternidade. É uma caravana de amigos, né? O que é o Spinelli, o general Michelena, o Lins de Vasconcelos, a não ser amigos, né? Amigos. Amigos. Então nós somos, o Rio Grande do Sul é devedor de amizades, né? Se não fossem esses amigos, não teria esse movimento espírita. Então, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas se eu tivesse autoridade, né? Se eu fosse alguém, eu diria assim: não perca as amizades por causa de ideias. As relações são valiosas, elas são muito mais importantes do que uma postura. Embora nós, a federativa tem responsabilidade de estabelecer parâmetros. É dever dela. É dever do presidente da casa espírita, dos dirigentes de uma casa espírita, cuidarem da casa. Nenhuma casa sem regras sobrevive. Ninguém gosta de entrar num lar que não tem nada, ninguém manda, qualquer coisa pode, ninguém quer isso. Toda casa tem suas normas, suas regras, até a sua tem. E a gente precisa respeitar isso. Mas lembrando aqui daquele caso do Francisco de Assis, propôs lá o jejum para os seus amigos, né? E aí eles faziam jejum.
Chegou no 7º dia do jejum, um franciscano começou a chorar de madrugada, né? Que ele não deu conta, né? Acho que ele chorou de vergonha. Ele estava com muita fome. E ele começou a chorar, e o Francisco de Assis acordou e falou assim: o que está acontecendo? Ele falou assim: eu não consigo mais, eu preciso comer um franguinho. E o Francisco de Assis levantou, foi para a cozinha, fez o frango, cozinhou o frango, serviu e quebrou o próprio jejum e comeu o frango com o amigo. É isso. Se nós soubermos manter o amor, esse sentido da união, do respeito, do mínimo respeito ao outro, ao trabalho do outro, à dedicação do outro, nós podemos avançar muito, 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 muito. E em todas as regiões que eu visitei, eu percebi isso. Percebi e pude receber isso, né? Que Deus mantenha isso. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque sempre vem o ataque espiritual. O ataque espiritual a um trabalho, ele sempre vem para que o amor saia. Porque eles sabem que se tirar o amor, não precisa fazer mais nada. A gente se destrói por conta própria.